Princípios orientadores da economia circular, baseado na norma inglesa BS 8001, versão 2017. Princípios da economia circular. Como implementar os princípios da economia circular em um contexto organizacional? A norma inglesa BS 8001/2017 visa fornecer uma estrutura e orientação para uma ampla gama de organizações de diferentes tamanhos e com diversos níveis de conhecimento e compreensão da economia circular. Começar com iniciativas menores do tipo ganho rápido ou quick win pode ser uma boa maneira para as organizações novas na economia circular ganharem experiência e confiança relevantes. Vamos ver neste capítulo os princípios orientadores, cláusula 4.2 da norma inglesa BS 2001, versão 2017, que descreve os princípios da economia circular que sustentam uma estrutura flexível e fornece um quadro estratégico de referência para a tomada de decisões e planejamento de atividades. Primeiro princípio: pensamento sistêmico. Neste princípio, as organizações adotam uma abordagem holística para entender como as decisões e atividades individuais interagem dentro dos sistemas mais amplos dos quais fazem parte. No contexto desse padrão britânico, o pensamento sistêmico trata da compreensão da natureza complexa, não linear e interconectada de qualquer sistema no qual uma organização está inserida. Pensar sobre essas relações é fundamental para entender como uma organização cria valor e como pode ser capaz de intervir no sistema para influenciar a gestão sustentável dos recursos em seu portfólio de produtos e serviços. Sistemas nem sempre se comportam conforme esperado e a escala de tempo em que o comportamento se manifesta pode variar. Então, o pensamento sistêmico pode ajudar uma organização a gerenciar a mudança e a complexidade de forma mais eficaz e identificar as consequências potenciais de longo prazo, pretendidas ou não, das decisões e atividades. Inovação, o segundo princípio. As organizações buscam por inovar continuamente para criar valor, permitindo a gestão sustentável de recursos por meio do design de processos, produtos, serviços e modelos de negócios. Na inovação, é tudo o que resulta em algo novo ou alterado, por exemplo, produto, serviço ou processo que realiza ou redistribui valor. A inovação pode criar bens e serviços inteiramente novos ou otimizar o que já existe, por exemplo, a otimização de processos. A inovação é crítica para facilitar a transição para um modo de operação mais circular e sustentável. A circularidade requer uma perspectiva completamente nova sobre consumo e produção, que desafia continuamente as práticas e métodos de negócios atuais. Princípio número 3, gerenciamento. As organizações gerenciam os impactos diretos e indiretos de suas decisões e atividades dentro dos sistemas mais amplos dos quais fazem parte. Toda organização é responsável pela gestão de todas as facetas de suas decisões e atividades, desde o início até o fim da vida de um produto, serviço ou processo. Essas facetas podem incluir o que está acontecendo em sua cadeia de suprimentos, em sua base de clientes, e devem levar em consideração as questões econômicas, ambientais e sociais, tanto as correntes quanto aquelas projetadas no futuro. As organizações devem considerar os impactos ambientais e sociais, incluindo a compreensão da origem das matérias-primas, minimizando o esgotamento do capital natural, tomando as medidas adequadas para respeitar os direitos humanos, não especificando o uso de ingredientes químicos que representem risco significativo à saúde humana e ou ao meio ambiente, criando oportunidades de emprego e habilidades,
melhorando a qualidade de vida das pessoas e das comunidades, e tendo estratégias e planos em vigor para o gerenciamento de produtos e materiais durante o uso e no final da vida útil. Princípio número 4, a colaboração. As organizações colaboram interna e externamente por meio de arranjos formais e ou informais para criar valor mútuo. Colaborações progressivas entre empresas em cadeias de abastecimento e intersetoriais, governos, academia, sociedade civil e consumidores são essenciais para alcançar um progresso substancial na transição para um modo de operação mais circular e sustentável. Trabalhar com organizações diferentes, cada uma com motivações, culturas e requisitos variáveis, pode ser desafiador. O sucesso de qualquer programa colaborativo baseia-se na capacidade de duas ou mais organizações de desenvolver uma abordagem conjunta e na confiança mútua. Cada organização deve aceitar a responsabilidade coletiva pela gestão de um processo integrado com objetivos mutuamente acordados. Portanto, o sucesso de qualquer programa colaborativo baseia-se no desenvolvimento da confiança mútua, na comunicação eficaz e na visão e propósito compartilhados. Isso se aplica tanto interna quanto externamente. Quinto princípio, a otimização de valor. As organizações mantêm todos os produtos, componentes e materiais em seu valor e utilidade mais elevados o tempo todo. A economia circular consiste em criar e otimizar valor, reconsiderando o que pode ser visto como desperdício ou perdas do sistema, identificando assim oportunidades para realizar um novo potencial a partir deles. Valor pode se dar por uma economia de custos, dando acesso a entradas de material mais baratos, reduzindo os custos de gerenciamento de resíduos, por exemplo. Ou por novos fluxos de receita, fornecendo produtos, componentes e materiais adicionais aos clientes ou mercado, ou até com valor não quantitativo, através de um relacionamento aprimorado com o cliente, aumentando a lealdade e o valor percebido da marca. A otimização do valor em 3 abordagens principais. Na primeira abordagem, fluxos de materiais que são vistos como os resíduos, seja na produção ou no pós-consumo, podem se tornar valiosos insumos em outras aplicações. Portanto, tirar o máximo proveito desses fluxos pode exigir alguns ajustes nos processos e projetos de produção. Por exemplo, reduzindo o número de classes ou tipo de materiais usados para criar economias de escala. Onde o fluxo de material é considerado resíduo, ou seja, irrecuperável, sem valor ou mesmo prejudicial, todos os esforços devem ser feitos para reduzi-lo tanto quanto possível. Numa segunda abordagem, o valor capturado de recursos pode ser aumentado usando produtos com ciclos de vida mais longos ou de uso múltiplo. Isso muitas vezes requer esforços colaborativos entre as cadeias de valor para permitir mudanças no design dos produtos, por exemplo, usando materiais mais duradouros ou compostáveis, projetados para serem atualizados ou reparáveis, e no desenvolvimento da logística reversa e melhores processos de tratamento, por exemplo, através de centros de reparo, de gestão anaeróbica de plantas e etc. Na terceira abordagem, a capacidade ociosa, seja em espaço ou equipamento, também pode ser alavancada como um novo fluxo de valor. Isso pode ser feito dentro de uma organização ou entre diferentes organizações, como business to business e diferentes indivíduos, business to customer e customer to customer, por meio de esquemas de compartilhamento. Às vezes, há oportunidades para terceiros facilitarem esse processo. Paralelamente a essas 3 abordagens, reduzir continuamente a demanda por energia e melhorar a eficiência energética de processos e produtos, embora não seja especificamente uma ideia de economia circular,
pode ajudar ainda mais a maximizar a criação de valor nos níveis de produção e uso. O sexto princípio trata-se da transparência. As organizações são abertas sobre as decisões e atividades que afetam sua capacidade de transição para um modo de operação mais circular e sustentável, e estão dispostas a comunicá-las de maneira clara, precisa, oportuna, honesta e completa. Transparência deve ser privilegiada para que as informações sejam disponibilizadas de forma proativa ou mediante solicitação. A organização deve estar preparada para divulgar informações e dados relevantes para a implementação dos princípios da economia circular. Isso pode incluir procedência e composição de materiais e ingredientes químicos em produtos, tempo de vida esperado do produto, manuais de reparação, medidas para fim de vida, tais como a forma como os clientes devem reutilizar ou reciclar. O princípio da transparência não significa necessariamente que as informações proprietárias devam ser tornadas públicas, nem envolve o fornecimento de informações privilegiadas ou que violem as obrigações legais, comerciais, de segurança ou de privacidade pessoal. No entanto, como acontece com a colaboração, construir confiança, tanto interna quanto externamente, é fundamental. Fale conosco na Aquecer Otimizando Processos. Podemos auxiliar nos conceitos e princípios de economia circular na estratégia de negócio de sua empresa. Obrigado pela atenção e até o próximo capítulo.